Questão 22, item 16. O domínio da função f de x igual a raiz quadrada de x sobre x menos 1 é o domínio igual a x pertence aos reais, tal que x menor que zero, ou x maior que 1. Então vamos lá. Estou falando de domínio de funções, duas coisas chamam a nossa atenção. Primeiro, raiz, que o domínio tem que ser sempre valores dentro da raiz, que tem que ser maior ou igual a zero. E outra coisa que chama a atenção é que no denominador, o número, o x, o resultado não pode dar zero, certo? Duas observações que eu tenho quando eu estiver tratando de domínio. No nosso caso, a gente tem uma raiz com uma fração. Então, eu vou ter que pegar valores que dentro da raiz vão ser maior ou igual a zero e que não podem zerar o numerador. Como é que a gente faz isso? Através do estudo do sinal da função. Então, vamos lá. Estudo do sinal da função, tipo quociente, por quê? Porque eu tenho duas funções aqui. Uma função no numerador e outra no denominador. E são fáceis, né? Quais valores que vão servir dentro da raiz? Os valores dentro da raiz que são maiores ou iguais a zero, ou seja, os valores positivos e os valores e zero, né? O valor nulo. Quando essa divisão aqui for um resultado positivo, ou quando a divisão dela for zero. Então vamos lá, começando pelo numerador. Numerador é fácil, né? Eu tenho um x, que é a função identidade. Para eu fazer o estudo do sinal da função, eu preciso do quê? Da raiz. Qual é a raiz de cima? Para eu achar a raiz, eu pego a função igual a zero. Como é x igual a zero, pronto, facinho. Já descobri a raiz do numerador. Agora vamos para o denominador. Também preciso pegar a raiz. X menos 1 igualei a zero, transformei numa equação e agora isolo x para achar a raiz. Menos 1 passa mais 1, x igual a 1. Achei a raiz do denominador. Tranquilo? Então aqui eu tenho um gráfico da minha função. No numerador, a função vai ser n de x, né? A função do numerador é igual a x, que é a função identidade, que a gente já sabe que é o quê? A bissetriz dos quadrantes ímpares. Tranquilo? E eu quero os valores o quê? Positivos. Então vamos lá, estudar o sinal da função. Pego o numerador, passo a régua, marco a raiz. Para valores menores de x menor que zero, ou seja, à esquerda de zero, o gráfico ele vai estar abaixo do eixo do x. Logo, o meu y vai ser negativo. Para valores à direita da origem, à direita de zero, de x maior que zero, o meu gráfico vai estar acima do eixo do x. Logo, o meu y vai ser positivo. Então, estudei o sinal da função. Como a função é crescente, está aqui, ó. Função crescente, coeficiente angular é 1, coeficiente linear é 0, ou seja, intercepto na origem. Se o coeficiente angular é 1, ou seja, ele é positivo, a minha regra é crescente. E quando eu tiver uma equação, uma função do primeiro grau crescente, o gráfico até a raiz vai ser negativo e depois da raiz ele vai ser positivo. Agora vamos estudar o sinal da função do denominador. Denominador também, uma função do primeiro grau, x menos 1. O x aqui na frente do x eu tenho 1, que é o coeficiente angular, marco uma reta crescente. Menos 1 é o intercepto, tá aqui, ó, cortou o eixo do y no menos 1. E a raiz a gente viu no slide anterior, que era mais 1. Então a raiz está aqui, ó, 1. Ok? A gente fez o estudo do sinal do numerador, vamos fazer o estudo do sinal do denominador. Passo a régua, marco a raiz. A raiz é 1. Como a reta é crescente, o que eu tenho? Para valores de x menor que 1, ou seja, à esquerda de x, o gráfico está abaixo do eixo do x. Logo, o meu y é negativo. Para valores de x maiores que 1, à direita de 1, o meu gráfico está acima do eixo do x. Logo, o meu y é positivo. E, novamente, tanto a parte de cima quanto a parte de baixo são funções, né, do primeiro grau, crescentes, até a raiz negativo, e depois da raiz o gráfico é positivo. Mas é isso que eu quero? Não, o que eu quero é a divisão do numerador pelo denominador, eu quero a fração, então vamos lá. Aqui eu tenho a reta do numerador, que está em laranja, e eu tenho a reta do denominador, que está em verde. E eu quero os valores em que essa divisão seja maior ou igual a zero. Então vamos lá. Estudei o sinal da função do numerador, estudei o sinal da função do denominador, ok? Agora eu vou querer analisar a divisão. Então vamos lá. Passo a régua, marco as raízes, divido, passo a régua aqui de novo e divido em 3 segmentos. Quando o numerador, para valores até zero, que é a minha primeira raiz aqui, ó, para valores até zero na origem, tanto a reta laranja, a função laranja, quanto a função verde são negativas. Quando eu tiver um número negativo no numerador dividido por um negativo no denominador, negativo dividido por negativo vai dar positivo. Ok?
Para valores entre 0 e 1, o que acontece? Entre 0 e 1, a reta laranja ela vai ser positiva, o meu numerador vai ser positivo, e a reta verde vai ser negativa, o meu denominador vai ser negativo. Logo, se eu tiver um número negativo, positivo no numerador, dividido por um número negativo no denominador, positivo dividido por negativo vai dar negativo. E no último segmento aqui, no último pedaço, para valores de x à direita de 1, ou seja, maiores de 1, tanto a reta do numerador quanto a reta do denominador, elas são positivas, ou seja, o valor no numerador vai ser positivo, dividido por um valor positivo também no denominador, positivo por positivo vai dar positivo. Então, quais valores dessa divisão que eu quero? Os valores maiores igual a 0. Então, é no primeiro segmento e no último segmento. Bolinha aberta ou bolinha fechada? A princípio tem o quê? Maior igual a 0. Então, teria que ser o quê? Bolinha fechada no 0, porque é maior ou igual, e bolinha fechada no 1. No entanto, lembra que eu falei que eu não posso zerar o denominador? Porque o domínio da função, eu tenho que levar em consideração tanto o que tem dentro da raiz, quanto o denominador, que eu não posso zerar. Se eu utilizar o 1, se eu fechar a bolinha no 1 e botar aqui no denominador 1 menos 1, vai zerar. E eu não tenho divisão por 0, certo? Eu vou ter uma assíntota no meu gráfico. Então, o 1 não é valor. É maior ou igual a 0, portanto, bolinha fechada no 0, mas eu tenho que excluir 1 por causa da outra regra. O 0 eu incluo por causa da raiz, que é maior ou igual, mas o 1 eu tenho que excluir por causa do denominador. Ok? Então, vamos lá. Agora aqui eu peguei essa função f de x e montei no gráfico. Olha como é que ela fica. Lembra que a função só está definida, estou estudando o domínio da função. O que é o domínio? São os valores de x que eu posso aplicar na função. E quais valores que eu posso aplicar? O que a gente viu agora. X menor que 0, que ia dar positivo, ou x maior que 1, excluindo 1. Por quê? Porque o 1 ia zerar, não podia. E o gráfico fica bem assim, ó. X menor ou igual a 0, eu vou ter esse pedaço do gráfico aqui, e x maior que 1. Então, quando x estiver valendo 1, o meu gráfico está lá no infinito, ele desce para cá. Ok? Então, essa é a anotação geral e a anotação em forma de intervalo, de menos infinito, fechado em 0, união com aberto em 1 até mais infinito. Tá? Analisando o gráfico, eu tenho uma assíntota horizontal aqui. Por quê? Por causa da fração. O limite do x tendendo a mais infinito e menos infinito, ó, tanto aqui, ó, vamos lá, analisando x indo para menos infinito. Estou aqui no 0, estou indo em direção ao menos infinito. O que vai acontecer? Ele quase bate no 1, no y igual a 1, mas não chega no 1. Por quê? Por causa da assíntota. E agora no mais infinito. Eu estou aqui em cima, eu vou descendo o meu x em direção ao mais infinito. O que vai acontecer com o meu y? Ele quase bate no 1, só que por cima, né? Aqui na esquerda ele quase bate por baixo, e por cima ele quase bate no 1, por cima. Ok? Então o limite da minha função f de x com x tendendo a mais ou menos infinito é igual a 1. E a raiz é 0, ou seja, aqui na origem, lembra? Aqui, ó, igual a 0, porque quando eu botar x igual a 0, embaixo eu vou ter 0 menos 1, vai dar menos 1. 0 por menos 1 vai dar 0. Zerei a raiz de 0, 0. Então, fechou. Achei a minha raiz. E a imagem vai ser os valores de y, que estão entre 0 e 1, aqui, ó, que é essa primeira parte aqui, entre 0 e 1, projetei isso aqui no gráfico, entre 0 e 1, sem encostar no 1, por causa da assíntota, e os y, e o valor de y também, y maior que 1, ou seja, do 1 para cima. Ou seja, eu não vou ter nem no 1, eu vou do 0 até o 1, sem encostar no 1, e do 1 para cima, também sem encostar no 1. Ok? Então, o domínio da função f de x é x maior igual a 0 ou x maior que 1. Ó. Qual a crueldade do item 16? É aqui, ó. X menor que 0. Ó. X menor igual a 0. É para ser x menor igual a 0. O x maior que 1 tá ok, certo? A única diferença é que o x pode ser 0. Então, todo esse item aqui tá errado por causa desse sinal aqui. Ó. Onde está menor, era para constar como menor ou igual. Então, item 16 está incorreto. Encerramos a questão 22. Então, gabarito 03.